Fala galera, tudo bem? Um grande abraço para você ligadinho aqui no LAC Cursos. Chegando mais uma vez aqui na área o professor Edenilson Moraes na condução deste super processo pedagógico para a gente construir conhecimentos juntos. E hoje temos como análise principal mais um tema fantástico da gloriosa história de Mato Grosso. A gente vai tratar das principais características do estado de Mato Grosso durante a Era Vargas. A Era Vargas que foi um importante período histórico nacional com grandes transformações nos campos político, econômico, social e cultural. E é claro que Mato Grosso não ficou de fora de todo esse processo de grandes transformações. Houve mudanças aqui em Mato Grosso, houve algumas transformações, houve políticas públicas que foram implementadas neste estado por influência do governo federal ao longo dos 15 anos que compõem a chamada Era Vargas. Vai de 1930 até 1945 e divide-se basicamente em três fases, que são três períodos. Então o primeiro ponto dessa aula que nós precisamos abordar é entender o que foi a Era Vargas e quais são as suas fases constitutivas, quais são as características principais de cada um desses períodos que compõem a Era Vargas. Então vamos lá, pessoal. Primeiro a gente vê o contexto histórico. Vamos analisar com cuidado, com carinho, a contextualização histórica da Era Vargas. 1930 até 1945. 1930 é a data em que ocorreu a chamada Revolução de 1930, a dita Revolução de 30, que foi um movimento que levou Getúlio Vargas ao poder. Golpe de Estado com o apoio de setores militares e alguns setores setores oligárquicos dissidentes, e também levou Getúlio Vargas ao poder, ao Palácio do Catete. Em 1945 a gente tem o final da Segunda Guerra Mundial, quando do retorno das Forças Armadas Brasileiras que combateram na Itália, que combateram na Europa, retornam e vão contribuir para a queda de Getúlio Vargas, vão acabar depondo Vargas do poder. Portanto, Era Vargas é esse período de 15 anos que, como eu abordei para os senhores, foi um período de grandes transformações nacionais. A Era Vargas, por sua vez, está subdividida em três fases. Primeira fase da Era Vargas é chamada de governo provisório. Vai de 1930 até 1934. É uma fase em que Vargas governou sem uma Constituição. Vargas chegou ao poder em novembro de 1930 e prometeu promover a redemocratização do Brasil, promover uma espécie de refundação republicana, como diziam os membros da Aliança Liberal que lideraram esse movimento chamado Revolução de 30. Então Vargas prometeu eleições, prometeu a convocação de uma Assembleia Constituinte. Então é nessa primeira fase em que Vargas governa o Brasil sem uma Constituição, denomina-se governo provisório. A segunda fase do governo Vargas é chamado de governo constitucional. Vai de 1934 até 1937. Essa é uma fase de grande polarização ideológica e política no Brasil, com o surgimento de duas agremiações político-partidárias de tendências diametralmente opostas. De um lado estava a ANL, Aliança Nacional Libertadora, e de outro lado estava a AIB, Ação Integralista Brasileira. Uma de tendência comunista, a primeira, né, a ANL, e a outra de tendência fascista, que era a AIB. Beleza? Durante essa fase, 3 anos, Vargas então governa de maneira constitucional até
10 de novembro de 1937, data em que ocorre a implantação do Estado Novo, gente. Golpe que implanta um regime ditatorial no Brasil que perdurou até 1945, ou seja, até o final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, são essas as três fases componentes da denominada Era Vargas, pessoal. Governo provisório, 4 anos, governo constitucional, 3 anos, e o governo chamado Estado Novo ou ditadura Vargas, que perdurou por 8 anos. Ao todo, então, são 15 anos a duração da Era Vargas. Vamos então agora falar sobre as características de cada uma dessas fases componentes da Era Vargas. Muito bem, primeira fase, governo provisório, como nós falamos, de 30 a 34. O que nós temos de importante nessa fase? Nomeação de interventores federais para administrarem os estados. Assim que se instalou no poder, Getúlio Vargas nomeia para cada um dos estados da federação um interventor. Quem que era esse interventor? Geralmente eram do grupo dos tenentes que haviam apoiado a Revolução de 1930. Eu disse para você agora há pouco que a Revolução de 30 foi um movimento armado com o apoio de setores militares e de oligarquias dissidentes que conduziram Getúlio Vargas ao poder. Perceba, em 1930, Vargas perdeu as eleições para Júlio Prestes. Ele só chegou à presidência através de um golpe, um movimento que ficou conhecido como Revolução de 1930. Beleza? Então, uma das primeiras medidas tomadas por Getúlio Vargas ao chegar à presidência da República foi nomear interventores federais para administrarem os estados. E esses interventores tinham a função, tinham a missão determinada por Getúlio Vargas de combater as oligarquias regionais. As oligarquias eram os grupos políticos que dominavam a cena política regional. Então o objetivo era retirar do caminho esses grupos que pudessem representar uma ameaça à permanência de Vargas no poder. Então a nomeação de interventores tinha essa função. Aqui em Mato Grosso, em especial, a gente vai ter um embate entre os primeiros interventores federais. O primeiro, aliás, Mena Gonçalves, bateu de frente com o poder local representado pelos coronéis mato-grossenses, principalmente os usineiros aqui em Mato Grosso. Vai ter uma rixa muito grande entre o interventor e esses setores das elites políticas mato-grossenses. Tanto é que esse primeiro interventor acabou sendo substituído por Arthur Antunes, um outro interventor enviado por Vargas para administrar o estado de Mato Grosso. Muito bem, pessoal. Ainda durante o governo provisório, ocorre um movimento muito importante que tem reflexos diretos com a história de Mato Grosso. O movimento do qual eu me refiro intitulou-se Revolução Constitucionalista de São Paulo e aconteceu no ano de 1932. O que foi basicamente a Revolução Constitucionalista de São Paulo? Foi um movimento organizado pela elite paulista, contando com o apoio de alguns segmentos sociais, com o apoio, por exemplo, das camadas médias urbanas, que tinha por objetivo não apenas forçar a convocação de eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte, para a redação de uma nova Constituição para o Brasil, mas era também uma tentativa da oligarquia paulista recuperar o poder político no cenário nacional. Lembre-se, quem é que estava no poder aí antes da chegada de Getúlio Vargas à presidência da República? Era a oligarquia paulista.
vigorou durante muito tempo a chamada política do café com leite, que era a aliança entre São Paulo e Minas na condução política nacional. Percebeu? Com a chegada de Vargas, a oligarquia paulista ficou alijada do poder político em cenário nacional. E mais do que isso, Vargas nomeou um interventor para administrar São Paulo, um interventor militar e não paulista. Claro que isso bate de frente com os interesses das elites paulistanas, das elites paulistas. Claro que São Paulo vai reagir a isso. Então a gente pode definir a Revolução Constitucionalista como um movimento contra o governo de Getúlio Vargas, que é acusado de ser um governo ditatorial. Esse movimento ocorre em São Paulo no ano de 1932. É uma reação direta à Revolução de 30. Detalhe, São Paulo esperava obter o apoio de várias unidades federativas do Brasil. Esperava obter o apoio, por exemplo, de Minas Gerais, esperava obter o apoio do próprio Rio Grande do Sul. Entretanto, meus amigos, o que aconteceu foi que apenas a porção sul do estado de Mato Grosso é que vai aderir a esse movimento. Isso mesmo, apenas a porção sul de Mato Grosso, que corresponde ao atual estado de Mato Grosso do Sul, que possuía ligações históricas, ligações políticas com São Paulo, vai aderir, vai apoiar esse movimento paulista. Por que a porção sul apoia esse movimento paulista contra o governo federal, professor? Por uma razão muito simples. A porção sul, já desde essa época, alimentava o desejo de separação em relação à porção norte do estado de Mato Grosso, leia-se Cuiabá. Então a porção sul, almejando essa emancipação, a criação de um outro estado no sul de Mato Grosso, vai apoiar São Paulo. Vai apoiar São Paulo nessa tentativa de recuperar o prestígio político em âmbito nacional. Inclusive participando de maneira militar desse conflito. Tropas lideradas pelo general Bertoldo Klinger vão apoiar São Paulo nessa empreitada. Detalhe interessante da Revolução Constitucionalista, pessoal, é que houve uma divisão política durante os praticamente 3 meses em que durou esse conflito entre as forças militares paulistas contra as forças federais. Houve uma divisão aqui no estado de Mato Grosso, surgindo o estado de Maracaju. Estado de Maracaju com capital em Campo Grande. Houve uma dissidência política aqui dentro de Mato Grosso. A porção sul, que aliou-se a São Paulo na Revolução Constitucionalista, promoveu a criação do estado de Maracaju, administrado por Vespasiano Barbosa Martins. A porção norte de Mato Grosso, por sua vez, Cuiabá, permaneceu fiel ao governo federal, ao governo Vargas. Perfeito? Logicamente que esse movimento, a Revolução Constitucionalista, não tinha condições, não tinha forças militares suficientes para derrotar o governo federal. E foi, evidentemente, acabou sendo derrotada. Acabou sendo vencida pelas forças de Getúlio Vargas. Então, essa divisão temporária do estado de Mato Grosso acabou não dando certo. Vespasiano Barbosa Martins, o Vespa, que era o governador do estado de Maracaju, acabou inclusive exilando-se do Brasil. Essa ideia de divisão do estado vai ser silenciada durante a era Vargas. Nesse contexto histórico, nós temos 3 forças políticas aqui em Mato Grosso. O Partido Liberal Mato Grossense, que era um grupo de apoio ao governo Vargas, apoio ao governo federal.
Temos também o Partido Constitucionalista, que era o grupo de oposição a Vargas. E ainda uma terceira força que era representada pelo Partido da Liga Eleitoral Católica. Era o grupo menos influente, a terceira força política do período. Legal? Então são 3 grupos políticos mato-grossenses nessa época, perfeito? Nós temos então o Partido Liberal Mato-Grossense, o grupo que estava apoiando o governo federal. Tínhamos também o Partido Constitucionalista, com ligações com São Paulo, grupo de oposição a Vargas, e a terceira força era a Liga Eleitoral Católica. Nesse contexto em que teríamos a realização das eleições de 1933, então veja só, esse movimento que a gente explicou agora há pouco, da Revolução Constitucionalista, foi derrotado pelas forças federais. Beleza, ok. Porém, Vargas convoca eleições para o ano de 1933. Eleições de 1933. Qual o objetivo dessas eleições aí, professor? Olha, o objetivo dessas eleições era a formação da chamada Assembleia Constituinte, que iria elaborar a nova Constituição brasileira, que seria já a terceira Constituição do Brasil. A primeira, você sabe, foi a Constituição Monárquica de 1824, a segunda foi a Constituição de 1891 e a terceira vai ser justamente a Constituição, a primeira Constituição da Era Vargas, 1934. Legal? Nesse contexto aí, meus amigos e minhas amigas, de eleições para a formação da Assembleia Constituinte, ocorreu aqui em terras mato-grossenses um movimento muito importante, liderada por esta figura que aparece aqui na sua tela. Ela é ninguém menos do que Laurinda Lacerda Sintra. Quem é Laurinda Lacerda Sintra? É a popular Doninha, que liderou um movimento social ocorrido no município de Poconé, na região do Pantanal Mato-Grossense, no ano de 1933. Esse movimento ficou conhecido como Tanque Novo. Tanque Novo era justamente a localidade onde residia a família Lacerda Sintra, família da qual Laurinda, a Doninha, fazia parte, era a grande matriarca da família. Laurinda Lacerda Sintra, mais conhecida como Doninha, foi justamente a líder desse movimento. Doninha, pessoal, era uma espécie de sensitiva, era uma pessoa que, segundo os habitantes do município de Poconé, tinha o dom de fazer previsões, de fazer curas para algumas doenças, né? Era uma espécie aí de sensitiva. Ela fazia então alguns trabalhos para essa comunidade de Poconé. Inclusive teria visões de uma santa. Doninha teria visões de uma santa que foi batizada pelos habitantes de Poconé de Jesus, Maria e José. Era o nome da santa, a santa de Poconé. Jesus, Maria e José. Então Doninha tinha uma grande influência ali, ela fazia benzições, ela fazia um tratamento, uma espécie de apoio religioso para muitas pessoas que iam até a região do Tanque Novo, em Poconé, buscar os conselhos de Doninha. Então é claro que ela tinha uma certa influência política. E não é à toa que alguns prefeitos de Poconé buscaram o apoio político de Doninha. Ela tinha uma liderança muito grande naquela comunidade. E por ocasião das eleições de 33, o que vai acontecer?
O povo de Poconé, a galera do Tanque Novo, sob a liderança aí de Doninha, vai apoiar o Partido Constitucionalista. E o que tem isso de mais, professor? Isso tem a ver, que você lembra que eu falei agora há pouco, que o Partido Constitucionalista era o grupo de oposição a Vargas. Lembra disso? E os interventores tinham a função de combater esses grupos opositores a Vargas. No caso, o interventor de Mato Grosso já era o terceiro, Leônidas Matos. Vai justamente combater esse pessoal de Poconé que fazia propaganda do partido de oposição a Vargas. O Tanque Novo foi invadido por forças policiais. A comunidade de Tanque Novo vai se armar para tentar defender essa região de Poconé, e Doninha acaba presa. Presa Doninha em Poconé e remetida para Cuiabá. A bem da verdade, pouco tempo depois ela foi liberada, o seu esposo entrou com um pedido de habeas corpus e Doninha foi libertada. Mas já havia acontecido as eleições de 1933 para a formação da Constituinte, que iria elaborar uma nova Carta Magna para o Brasil no ano seguinte. Mas o Tanque Novo foi, portanto, um importante movimento social que teve a liderança desta sensitiva Laurinda Lacerda Sintra, a popular Doninha, lá em Poconé. Bom, aí, pessoal, a gente teve o governo constitucional de Vargas. O governo constitucional vai de 1934, quando foi aprovada uma nova Constituição para o Brasil. Esses mesmos constituintes que elaboraram e promulgaram uma nova Constituição para o Brasil, elegeram de maneira indireta Vargas para mais 4 anos de mandato, que é o governo constitucional. Entretanto, pessoal, em 1937, quando já se articulavam possíveis candidaturas para as eleições do ano seguinte, Vargas acaba dando um novo golpe de Estado, e implanta o chamado Estado Novo. O que foi o Estado Novo? Foi um período ditatorial comandado por Getúlio Dornelles Vargas. É um período em que foram nomeados interventores federais para os estados do Brasil, um período em que não se realizavam eleições, em que todos os partidos políticos foram extintos no Brasil, havia censura aos meios de comunicação e suspensão das liberdades individuais. Houve grande perseguição aos opositores do Estado Novo. E quem eram os principais opositores do Estado Novo? Eram os comunistas. Você tem uma ideia, Luiz Carlos Prestes, um dos principais líderes do Partido Comunista no Brasil, permaneceu preso ao longo de todo o Estado Novo, só sendo libertado lá no finalzinho do Estado Novo. Bom, detalhe interessantíssimo em relação aqui a Mato Grosso. Veja só, a polícia política do Estado Novo, ou seja, quem mandava prender, quem mandava soltar, eventualmente quem mandava torturar também, era um ilustre filho desta terra, Filinto Miller. Filinto Miller, aqui ó, da família Miller, de Cuiabá. Filinto Miller era o chefe da polícia política de Vargas durante o período do Estado Novo. E um detalhe interessante também, o irmão de Filinto Miller, Júlio Miller, era o interventor federal em Mato Grosso. Então a família Miller, uma grande proximidade, um apoio político incondicional ao governo de Getúlio Vargas. Durante o Estado Novo tivemos a criação do DIP. O que é o DIP? Departamento de Imprensa e Propaganda.
Departamento de Imprensa e Propaganda era o órgão responsável pela censura aos meios de comunicação e também pela criação de uma imagem positiva desta figura, Getúlio Vargas, criando aí a alcunha de o pai dos pobres, criando aí a figura de Vargas como o grande líder, o grande pai da nação, o pai dos pobres. Falando agora sobre Mato Grosso, já apareceu na tela o nosso interventor federal durante esse período. É este distinto cavalheiro, Júlio Strubling Miller, foi interventor federal em Mato Grosso ao longo do Estado Novo, de 1937 até 1945. Seu governo foi marcado pela construção de grandes obras públicas que visavam dotar a capital de uma modernidade urbana, mudar completamente aí a paisagem urbana de Cuiabá, modernizá-la, construção de grandes avenidas, construção de importantes edificações na capital de todos os mato-grossenses e dos brasileiros que aqui residem. Importante dizer para você que para edificação de todas essas obras públicas durante o governo de Júlio Miller, tivemos então financiamento enviado pelo Capital Federal. Esse financiamento para a construção de uma série de obras que a gente vai falar daqui a pouco veio diretamente do Rio de Janeiro, veio diretamente da Capital Federal. É uma grana que foi enviada por Getúlio Vargas para que Júlio Miller modernizasse a capital mato-grossense. Aí a gente tem algumas das construções públicas realizadas durante o governo de Júlio Miller. Construção da residência dos governadores. Construção do grande hotel. Getúlio Vargas dizia que, olha, toda capital tem que ter um grande hotel. Grande hotel, inclusive, inaugurado quando da visita ilustre do presidente em Cuiabá. Vargas, que foi o primeiro presidente da República a visitar Cuiabá. Construção do Cine Teatro Cuiabá, que existe até os dias atuais. Construção da Avenida Getúlio Vargas, inaugurado com a presença do pai dos pobres em Cuiabá. 1942, inauguração da primeira ponte de concreto sobre o rio Cuiabá. Ponte esta que leva o nome do interventor que ordenou a sua construção, Ponte Júlio Miller, também conhecida como Ponte Velha, ligando os municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Também é uma construção federal do governo Júlio Miller. Bom, agora uma pequena crítica ao governo Júlio Miller. Alguns historiadores aqui em Mato Grosso afirmam que o capital que foi remetido para Cuiabá a partir do Rio de Janeiro, por Getúlio Vargas, seria suficiente para praticamente criar uma capital. Alguns historiadores afirmam que a grana que foi enviada, que foi remetida para Cuiabá, foi praticamente a mesma que foi enviada para Goiás, onde o governador, lá o Pedro Ludovico, promoveu simplesmente a construção de uma nova cidade, que é a Goiânia. Goiânia é uma cidade planejada para ser a nova capital de Goiás em substituição a Goiás Velho. Aqui em Cuiabá nós tivemos aí a criação, a construção da ponte Júlio Miller, do Cine Teatro, o Grande Hotel, a abertura da Avenida Getúlio Vargas, também a construção do Cine Teatro, estação de tratamento de água e praticamente só. Então há uma pequena acusação aí de alguma, digamos que, inabilidade administrativa no uso desse capital público. Bom, outro fato importante desse período também é a visita
do presidente Vargas em Cuiabá, pessoal. Como dissemos, em 1941, Vargas tornou-se o primeiro presidente da República a fazer uma visita oficial em Cuiabá durante a sua gestão. Ele vem justamente para inaugurar uma série de obras públicas, entre elas, uma das principais avenidas de Cuiabá, a Avenida Getúlio Vargas. Olha só, uma homenagem ao presidente da República. E nessa visita a Cuiabá, Getúlio Vargas fez questão de ter um encontro oficial com Dom Francisco Aquino Correia. O Dom Aquino, pessoal. Dom Aquino, que foi governador de Mato Grosso durante o contexto da Primeira Guerra Mundial, 1918, 1919, ele era o governador de Mato Grosso durante a ocasião das festividades do bicentenário de Cuiabá, e ele era o arcebispo de Cuiabá, uma grande liderança religiosa, uma liderança política também. Getúlio Vargas teve um encontro com Dom Aquino na Catedral Metropolitana de Cuiabá. Qual o objetivo dessa visita? O objetivo era conseguir o apoio católico ao regime do Estado Novo. Foi muito importante essa aproximação. Lembre-se que o Estado Novo combatia principalmente o comunismo. E a igreja também era contra o comunismo, perfeito? Então a gente tem esse apoio católico ao Estado Novo sendo vislumbrado nesse encontro entre Vargas e essa importante liderança política e religiosa em Mato Grosso, o Dom Aquino. Outro aspecto importante ainda sobre a Era Vargas que a gente não pode deixar de estudar é este projeto federal de colonização que foi muito importante nesse contexto histórico do Estado Novo. Eu estou falando, é claro, da famosa Marcha para o Oeste, que era um projeto de colonização que tinha como principais alvos Mato Grosso e Amazônia. Colonização de Mato Grosso e Amazônia, promovendo dessa maneira uma convergência política e econômica, promovendo uma política de integração nacional. O objetivo era, pessoal, em primeiro lugar, desafogar as regiões que já estavam tendo problemas com relação à terra, sul do Brasil. Segundo lugar, promover fornecimento de matérias-primas para as indústrias que estavam se instalando na região sudeste do Brasil. Lembre-se desse detalhe, é durante o Estado Novo, é nessa fase da Era Vargas, que nós tivemos um processo de industrialização no Brasil. Entre outras coisas, com apoio estatal, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em Volta Redonda, e a criação também da Companhia Vale do Rio Doce, lá em Minas Gerais. Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Deixa eu colocar aqui direitinho, agora sim. Bom, aí você tem o quê? Com a criação dessas indústrias estatais, a necessidade de matéria-prima. Não que esse fosse o principal objetivo da Marcha para o Oeste. O principal objetivo era estabelecer uma nova área de colonização, uma área que pudesse, pelo menos, fornecer matéria-prima. Se não fornecesse matéria-prima, abastecesse a região sudeste com alimentos, por exemplo. Perfeito? Era o objetivo principal da Marcha para o Oeste. Então aí era essa política de integração nacional. Então vamos estabelecer colônias agrícolas federais, vamos promover a produção visando o abastecimento da região sudeste e, se possível, por que não? Se tiver matéria-prima, mandar essa matéria-prima para o sudeste, onde estavam as indústrias estatais que eu mencionei agora há pouco.
Antes do envio do começo especificamente da Marcha para o Oeste, nós tivemos o envio da expedição Roncador-Xingu no ano de 1943. Expedição esta que teve os irmãos Vilas Boas fazendo parte dessa importante missão que tinha a função de garantir a infraestrutura necessária para os projetos de colonização que viriam com a Marcha para o Oeste, pessoal. Então os irmãos Vilas Boas, Cláudio, Leonardo Vilas Boas, os três irmãos Vilas Boas, eu acabo esquecendo, sempre esqueço o nome do outro irmão. Era o Cláudio, o Leonardo Vilas Boas e o outro agora deu branco. Bom, pessoal, é importante dizer Orlando, lembrei. Cláudio, Leonardo e Orlando Vilas Boas. Às vezes dá esses problemas aí, dá esses lapsos de memória, mas a gente faz o possível para lembrar. Então eles fizeram parte da expedição Roncador-Xingu no ano de 1943, que tinha a função de garantir uma infraestrutura necessária para a Marcha para o Oeste. Houve inclusive a criação da Fundação Brasil Central e a formação de colônias agrícolas federais era também um dos objetivos da Marcha para o Oeste. E a gente teve importantes consequências. Olha só, eu mostrando para você algumas das consequências principais da Marcha para o Oeste aqui em Mato Grosso, no contexto do Estado Novo. Anota aí, pessoal. Criação de 2 territórios federais em Mato Grosso. Veja só, uma mudança na divisão política brasileira. Surgiram alguns territórios federais. Lembra o contexto histórico? O que está acontecendo aqui no âmbito internacional? Está acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então é uma fase conflituosa. É uma fase em que a segurança nacional tem que ficar aguçada. Vargas cria 2 territórios federais em Mato Grosso. O território federal do Guaporé, a noroeste do território, que é atual estado de Rondônia, beleza? E o território federal de Ponta Porã, na porção sul, que hoje é parte do estado do Mato Grosso do Sul. Então são 2 territórios federais que são criados durante o Estado Novo como consequências diretas da Marcha para o Oeste. Guaporé, na porção noroeste, Ponta Porã, na porção sul. Já apareceu aqui no quadro outra consequência importante da Marcha para o Oeste. A criação da Colônia Agrícola Federal de Dourados, na porção sul do estado. Também a atração de migrantes sulistas, que eram vistos por Vargas como colonos ideais. Colonos ideais dentro da perspectiva do Estado Novo, que representavam uma mentalidade empresarial, seriam então esses colonos provenientes principalmente do estado do Rio Grande do Sul. Então os sulistas eram vistos como os colonos ideais para Mato Grosso no contexto da Marcha para o Oeste. Lembre-se que era uma época de segurança nacional, contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Então, olha só, o controle da fronteira era importantíssimo. Uma outra coisa interessante aqui é dizer que durante essa fase do Estado Novo, durante a implementação da Marcha para o Oeste, nós vamos ter conflitos aí de interesses com a Companhia Mate Laranjeira, que era uma importante empresa que monopolizava a extração de erva mate no sul de Mato Grosso. Tivemos também a criação do Serviço de Navegação da Bacia Platina em relação a Cuiabá, a criação da Escola Agrícola de São Vicente, pessoal. Qual o objetivo?
a capacitação da mão de obra que seria utilizada nesses projetos agrícolas de colonização. Então vamos ver no mapinha? Olha só, aqui tá, durante a Era Vargas tivemos então uma nova divisão política de Mato Grosso. Durante o Estado Novo surgiram dois territórios federais. O território do Guaporé, na porção noroeste, e o território de Ponta Porã, na porção sul de Mato Grosso. Pessoal, o que acontece é o seguinte, quando acabou a Era Vargas, em 1945, quando houve a redemocratização do Brasil, inclusive com a eleição do único cuiabano que foi presidente da República, o Eurico Gaspar Dutra, ocorreu o seguinte, o estado, aliás, o território de Ponta Porã foi reintegrado ao estado de Mato Grosso. Já o território do Guaporé permaneceu como território. O território do Guaporé depois virou território de Rondônia, em homenagem a outro ilustre mato-grossense, o Marechal Rondon, e posteriormente, no ano de 1981, foi elevado à condição de Estado de Rondônia, no governo do presidente o general João Batista Figueiredo. Legal, então é essa importante divisão político-administrativa de Mato Grosso durante a Era Vargas. E agora, para a gente concluir o nosso estudo, vamos fazer uma questãozinha que caiu aí no concurso da Assembleia Legislativa de Mato Grosso no ano de 2013, questão essa elaborada pela Fundação Getúlio Vargas. Então, como eles gostam de Getúlio Vargas, tinha que ir uma questão relativa à Era Vargas em Mato Grosso. Vejamos. Temos um enunciado este que foi extraído do livro História de Mato Grosso, da professora Elce Cavalcante. Olha só, ao subir ao poder em 1930, Getúlio Vargas procurou combater as estruturas de sustentação criadas pela política do café com leite e, para isso, desenvolveu uma série de mecanismos que visavam reorganizar o Estado. Para governar os estados, Vargas nomeou interventores federais, que deviam exercer tanto o poder executivo quanto o legislativo com os mesmos poderes que cabiam ao governo provisório. A situação se agravou mais ainda, quando em 9 de julho de 1932, os paulistas iniciaram a Revolução Constitucionalista. Bom, essa citação aí do livro da professora Elce está falando sobre os primeiros anos da chamada Era Vargas. Como é que se chamou aí essa primeira fase? Governo provisório, a fase em que Vargas nomeou interventores federais que deveriam combater o poder das oligarquias regionais. E acabou ocorrendo, durante essa fase, um movimento contrário ao governo Vargas, um movimento chamado de Revolução Constitucionalista, movimento este liderado pela oligarquia cafeeira de São Paulo, que contou com o apoio da porção sul de Mato Grosso. Você lembra que eu falei aí do apoio que foi dado pelo general Bertoldo Klinger? Legal? Então vamos conferir aqui o que nós temos nessa questão. Em relação à crise de 32, analise as afirmativas a seguir. Veja aí, meu caro concursando, minha cara concursanda. Olha o comando da questão. Crise de 32. Você já entendeu que essa questão vai abordar diretamente a Revolução Constitucionalista de 32 e seus reflexos para Mato Grosso. Vamos lá, tem que ter isso em mente. Primeiro item, vamos ver o que fala o item número 1. São Paulo
esperava a adesão das elites mineiras e gaúchas, mas, na realidade, somente contou com a participação de um pequeno destacamento proveniente do sul de Mato Grosso, comandado pelo general Bertoldo Klinger. Essa afirmação está corretíssima. Nós falamos sobre isso. São Paulo queria o apoio de Minas, queria o apoio do Sul, mas esse apoio só veio de um pequeno destacamento da porção sul de Mato Grosso, que tinha ligações históricas e políticas com São Paulo. Essa afirmação está muito certa. Verdade. Segundo item, meus caros, ele vem aí. O apoio do sul de Mato Grosso à causa paulista estava associado à divisão do Estado, uma vez que, no decorrer da Revolução Constitucionalista, o sul de Mato Grosso se separou, criando o estado de estado de Maracaju. Estado de Maracaju. Maracaju. Verdadeiro, gente. Foi o que aconteceu durante os praticamente 3 meses em que durou a Revolução Constitucionalista. Houve uma separação. Surgiu o estado de Maracaju, com capital em Campo Grande, governado por quem mesmo? Pelo Vespa, Vespasiano Barbosa Martins. Item 3, já está aí na sua tela. Acompanha comigo. A Revolução Constitucionalista durou 3 meses. Após ter derrotado o movimento em São Paulo, Vargas controlou o movimento separatista do sul de Mato Grosso. Verdade, meus amigos, foi o que aconteceu. Vargas venceu esse movimento. Vargas acabou saindo-se vitorioso em 32 e ele vai punir o separatismo no sul de Mato Grosso. Inclusive, algumas dessas lideranças vão acabar imigrando do Brasil, vão acabar exilando-se. Vamos lá. Então, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Os 3 itens estão corretos. Então vamos procurar qual das alternativas que fala que todas as afirmativas estão corretas. Vamos lá? Onde é que está? Está na letra E, né, gente? Todas as afirmativas estão corretas. Alternativa letra E. Legal, meus amigos, que bom acompanhar mais essa aula de História de Mato Grosso juntos, nós aqui nesse aprendizado coletivo. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fique em paz e até a próxima. Clique lá.